Eu vou agora explicar um pouco sobre o Sketch, que é a ferramenta de rascunho da PTC, que está dentro do ProE. E tudo começa criando um novo modelo dentro de parte. E quando você vem aqui e inicia, você é apresentado com os planos principais. Isso vem já padrão. Porém, se você, na hora da instalação do ProE, você tem a opção de instalá-lo em polegadas ou em métrico. Então, se você usar o ProE Default, ele vai vir em polegadas. Então você está criando aqui arquivos em polegadas. Se você digitar número 1, vai ser uma polegada, que serão 25,4 milímetros. Então, o que a gente faz? Se você instalou ele padrão, você tira esse carinha aqui, Default Template, e escolhe milímetros. Aí quando você vem aqui nas propriedades do arquivo, você vê que ele está em milímetro. Se você for utilizar em vez de Newton, quilogramas, você tem que criar um template padrão. Geralmente as empresas que compram ProE já têm por costume ter os seus templates padrão. Isso aqui é tudo editável. Eu posso vir aqui, mudar para quilogramas, set. Como eu não tenho nada modelado, eu vou usar interpret. Quer dizer que ele vai converter de 1 para 1. Vamos supor que você desenhou uma peça toda em polegadas, achando que era em milímetros. Aí você vem aqui para converter. Se você usar o convert, ele vai transformar tudo que era 1 em 25,4 vezes 25,4. E aí, em vez disso, você usa o interpret, que ele vai fazer 1 para 1. Ele só vai mudar a unidade do modelo. Agora eu já estou em milímetros, quilogramas por segundo. Isso aqui não tem muita diferença para quem não usa medidas de peso, massa, esse tipo de coisa. Mas é sempre bom usar o padrão correto. Aqui você tem outras alternativas para mudar também. Na parte de material, uma peça de aço, ferro, de alumínio. Por exemplo, o alumínio. Quando você aplica aqui o material, coloca uma densidade para você. Então, se você for medir aqui as propriedades de massa do modelo, você vai ter a densidade aqui do alumínio. E aí ele vai calcular o peso e tudo mais da peça baseado na densidade que você definiu no material. Quando você não define o material, isso aqui vem em branco para você digitar um valor qualquer. Então vamos lá, o assunto é Sketch. O Sketch, primeiro você tem esse ícone, e explicando essa telinha aqui você pode simplesmente escolher o plano e dar Sketch. Mas aí você me pergunta, o que são essas opções aqui? Aqui eu posso dar um flip, se você reparar nessa seta, é simplesmente o lado que você vai desenhar. Se você deixar do jeito padrão, ele vai vir desse jeito, por exemplo, para você rascunhar. E se você der o flip, ele vai inverter, ele vai deixar do outro lado. Isso é mais para questão de referência, né? Então eu vou deixar assim mesmo. Ele vai me trazer desse lado. Então deixa eu fazer uma geometria aqui. Então já aproveitando eu estou mostrando o sketch, eu vou desenhar uma centerline, que é o que define, que na verdade é assim. Eu puxo a linha e ele pega a simetria já. Aqui, como eu já estou pegando desse ponto, ele não pega a simetria mesmo. Então eu defino aqui, pego o mesmo comprimento, repara nessa letra L, e essa linha vai ficar do mesmo comprimento da outra linha lá do outro lado. Mesma coisa aqui. Eu posso pegar naquela ou dessa de baixo. Aí eu tenho aqui as constraints. Posso dar uma simetria, por exemplo. Eu pego a linha de centro, esse e esse. Eu pego a linha de centro, esse e esse. Na verdade, esse aqui está duplicado porque aqui, como está no mesmo comprimento, né, L2 e L2, ele não deixa eu colocar aqui a simetria, porque na verdade já está simétrico. Então ele não deixa sobredimensionar o desenho, que seria uma norma. Então eu simplesmente dou undo aqui, eu não preciso dessa simetria. Agora, voltando para explicar sobre a orientação, é o seguinte. Quando você tem esse flip, que ele vai inverter o lado do sketch somente, e você tem aqui a referência. Por exemplo, aqui ele pegou a referência automática como o plano right. Então right, right. Então ele vai ficar no centro para cá. Se eu colocar right, left, ele vai inverter, né? Porque esse plano right ele vai ser a minha esquerda. Se eu dizer que esse plano right vai ser o top, a peça vai deitar. E se eu dizer que é o bottom, que é abaixo, ele vai deitar do outro lado. Então isso é mais para você se orientar, fazer o desenho corretamente. Isso ajuda muito quando você já tem uma geometria atrás e você quer se orientar melhor. Então você tem, para ter uma visibilidade melhor ou simplesmente por comodidade, você usa aqui as opções, né? Eu vou deixar right, right. O que você tem aqui de diferencial no ProE são essas dimensões que ele cria automaticamente. Se você reparar, ele criou tudo automaticamente e
um outro detalhe, elas estão todas cinza. Né? Isso tem um significado. Enquanto ela estiver cinza, quer dizer que ela não foi definida. Por exemplo, se eu digitar aqui e arredondar esse valor, por exemplo, 340, aí sim ela vai ficar nesse tom laranja, quer dizer que ela já foi definida. Essa daqui não. O que isso significa? Que a geometria que já foi definida, ela tem predominância sobre a que não foi definida. Se eu fizer alguma alteração aqui que vai mexer nessa dimensão, ele vai mexer porque ela não está definida. Agora, se eu definir essa daqui, eu aumentar, ele vai aumentar as duas aqui no caso. Porém, eu tenho alternativa travar essa alteração. Eu dei um lock, selecionei a cota, botão direito lock. E aí agora se eu tentar alterar aqui, ele vai mexer o desenho, porém aquela dimensão não vai mudar de 100. Se eu travar essa daqui também, aí ele não vai mexer nada, vai mexer só na vertical aqui. Mas a dimensão não muda, está travada. Então isso é bem interessante quando se está modelando. E você consegue travar as dimensões para não perder a geometria. Né, a gente fala de intenções de projeto, porque você já rascunhou esse T aqui, por exemplo, mais ou menos no formato que você quer. Agora você só arredonda as dimensões e acerta as dimensões, ângulos e tudo mais. Então, isso a gente chama de intenções de projeto. E para manter isso, a gente tem uma outra ferramenta aqui no Sketch, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho que colocar, sei lá, essa dimensão com 10, não seria 100, seria 10. Então, se eu fizer isso, eu posso estragar até o rascunho que eu já fiz. Às vezes você traçou um perfil tudo mais complexo e você faz uma alteração para acertar as cotas que deforma todo o desenho. E aí o cara fica estressado. Então, o que a gente pode fazer aqui é usar o Modify. A gente seleciona e vou criar aqui. O que acontece? Esse cara, eu tenho a opção aqui de dar um Lock Scale. Ele, na verdade, é um alterador mais central de dimensões. Posso mudar os valores por aqui ou nessa rodinha aqui. O que acontece é que se eu der um Lock Scale aqui, vamos supor que essa dimensão não seria 300, seria 30. Então eu posso pegar ela aqui, vou colocar 30, tá o Lock Scale aqui. Quando eu dou o Enter, ele escala todo o modelo baseado naquela dimensão. Então eu não vou perder o meu traçado, minha intenção de projeto. Ok, aí agora eu poderia preencher lá o resto das dimensões, tirando aquele Lock Scale, porque senão eu ia mudar essa dimensão e ia mudar de novo de 30. Então eu poderia fazer isso lá ou aqui fora. Por exemplo, aqui vai ser 8, aqui 12. Então eu tenho essa opção de usar o Modify aqui para isso.